Gente, antes de começar o vídeo, vim pedir aqui para vocês curtirem o nosso vídeo, compartilharem, clica no sininho para vocês ficarem a par de tudo que está acontecendo, que é muita novidade. E se inscreve no nosso canal, minha gente. Vamos lá. Um monte de curiosidade, um monte de novidade. Mulherada, vamos ficar antenadas, porque nós precisamos aprender um pouquinho de cada coisa. Super beijo para vocês. Gente, ótima noite para vocês. Vamos começar hoje a entrevista com essa maravilhosa Nath, nutricionista. Estamos eu aqui e a Marina, nossa assessora de marketing, que está super antenada com as redes sociais. Fala boa noite. Boa noite. Boa noite, Nath. Muito bem-vinda aqui no Luiz's Ateliê. Temos mais de 300 mil seguidores. Vamos falar para bastante gente. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui para ajudar vocês um pouquinho sobre isso, as perguntas das mamães, para poder ajudar a tentar responder aí, tá bom? Tá ótimo. E deixa eu te pedir uma coisa. Fala um pouquinho sobre você. Como é que você entrou nesse mundo da nutrição? Então, eu comecei estudando desde muito nova sobre isso. E, assim, na escola que eu estudava, eles deram um apoio, assim, para os alunos que procuravam saber um pouquinho mais sobre isso. E aí eu me interessei bastante, me formei em nutrição, depois acabei me formando em cozinha, porque eu gostava bastante de atuar nessa área. E aí estamos aí hoje, também já trabalhei em hospital e tá indo. Aí você gosta de cozinhar? Mais ou menos, né? Eu gosto mais, assim, de falar para o pessoal como que é que faz e dar aquele apoio moral. Vamos lá, Nath, as perguntas. Vamos lá, Má, começa aí com a primeira. O que não comer na gravidez? Então, a mamãe não tem muita, assim, restrição do que comer na gravidez. Ela pode comer de tudo um pouquinho. Só que, assim, a gente atenta para os alimentos que podem ser contaminados por bactérias. Então, por exemplo, frutos do mar, peixes, crustáceos, eles têm uma maior chance de ser contaminados durante o cozimento ou a produção deles. Até porque também tem até o sushi, que é cru, então pode ocorrer uma contaminação. E, assim, leites e ovos não pasteurizados, que são aqueles que não passam pelo processo de aquecimento, eles podem ser também contaminados e pode interferir um pouco aí na gravidez da mamãe. Então, é melhor deixar um pouquinho esses alimentos de lado, consumir, assim, de vez em quando e preferir consumir outros, substituir eles mesmo. E aí, assim, o chá e o café também devem ser evitados depois das refeições, porque eles prejudicam a absorção do ferro. Então, assim, quer tomar um chazinho, um cafezinho em doses menores e esperar um pouco de tempo depois das refeições, tá bom? Ah, legal, tá ótimo. Quais os melhores alimentos para a mamãe e para o bebê? Os mais indicados? Então, os mais indicados são as proteínas, que são os macronutrientes que a gente encontra nas carnes brancas, aves e peixes, e as carnes vermelhas. E assim, as proteínas, a proteína é um macronutriente, e ele ajuda na formação de tecidos, tanto da mamãe quanto do bebê. Então, músculos, ossos, até hormônios. Então, a gente precisa consumir a proteína. O ferro, a vitamina C, que é encontrada nas frutas cítricas, o ácido fólico, que os médicos, já no início da gravidez, dizem para as mamães consumirem, né? E aí, a gente encontrou ácido fólico no fígado de frango, na soja e na beterraba. E a gente também tem que consumir os leites e derivados, que são fonte de cálcio. Isso também ajuda na gravidez da mamãe. Ah, legal, tá ótimo. Vamos lá, tem mais uma pergunta interessante aí. Muita fome na gravidez. O que fazer para não comer demais? Então, a gente tem muito disso, né, na gravidez, porque a mamãe fala, eu tenho que comer por 2 e tudo mais. Mas não, você não precisa comer por 2. O que a gente indica, mais indicado, o caminho mais fácil para a mamãe não ter tanta fome na gravidez, é dosar as refeições. Então, por exemplo, você vai comer de 6 a 8 vezes ao dia, mais ou menos, intercalando. Então, por exemplo, as refeições mais pesadas, como almoço e janta, você vai intercalar com um lanchinho mais leve, para você não sentir tanta fome assim. E aí, às vezes, quando a gente come muito rápido. Então, tentar diminuir um pouquinho a velocidade, né? Comer um pouquinho mais devagar, mastigar, sentir o sabor do alimento. E assim, dá tempo do nosso cérebro lembrar que a gente está comendo e que a gente vai se sentir satisfeita daqui a um tempinho. Então, dá tempo para os hormônios, né? Levarem essa informação até o cérebro e esperar um pouquinho para ver se passa essa fome.
Também é legal a gente substituir a farinha branca por integral. Por quê? A farinha integral, ela tem um pouquinho mais de fibra do que a farinha branca. E a fibra ajuda nessa sensação de saciedade dentro do estômago. Além da fibra, a gente também, além da farinha integral, desculpa, a gente encontra essa fibra na aveia, na granola, na chia. Isso ajuda também o nosso estômago a dar aquela sensaçãozinha de que tô cheia, não preciso comer mais. Tá bom? Você tinha comentado comigo sobre a carne cozida também, né? Para mim, na verdade. E isso também ajuda um pouquinho, porque ela pesa um pouquinho mais no estômago. E aí também, assim, você comendo as fibras e comendo certinho, tudo bonitinho, eles vão ajudar na formação do seu bolo fecal. O que é o bolo fecal? Quando a gente come e tal, vai no banheiro, e às vezes a mamãe não consegue ir no banheiro, porque nessa fase ocorre muita obstipação intestinal, né? Às vezes reclama, não tô indo no banheiro, o que eu faço? As fibras vão ajudar a você ir no banheiro certinho. Estou aproveitando minha consulta, já vou fazendo as perguntas, que a Nath é nutricionista, gente. Tem uma pergunta aqui de uma mãe que engordou 30 quilos. Como é que ela faz para emagrecer sem prejudicar o bebê? Socorro. Então, seguindo mais ou menos as dicas que a gente deu agora, né, de comer um pouquinho a cada tempo, intercalar as refeições e os lanches, além de tudo isso, o exercício é fundamental. Então, assim, uma caminhadinha, ir à academia, porque tem mães que gostam também de ir à academia, né, nadar, tem mães que também gostam de nadar com seus filhos também, né, tem essas natações assim, né, em conjunto. É legal, e também você tem que praticar o exercício. Não adianta a gente querer emagrecer e não conseguir fazer isso. Só que assim, a gente precisa ser constante. Então não adianta você fazer uma semana e depois parar, né? Então, assim, procurar ter um prazer em estar fazendo aquela atividade, né? Fazer uma atividade que você goste. E também, assim, muitas mães esquecem de beber água. E água é muito importante porque ela ajuda a limpar o organismo, ajuda a tirar as impurezas e ajuda no emagrecimento. Evita os doces, as frituras, e aí a gente vai substituindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí no final a gente consegue um resultado legal. No final das contas, doces e massas, que é, né, um pesadelo para a gente, todo mundo ama, é o que engorda, né? Os melhores, né? É. Vai, Má, qual mais? Como se alimentar bem na gravidez? Então, seguindo aquele caminho que eu tinha falado das proteínas, da vitamina C, do ácido fólico, uma dica para tentar se alimentar um pouquinho melhor, não sentir tanto enjoo e conseguir segurar o alimento na barriga, no estômago, desculpa, é comer alguns alimentos que contenham gengibre, porque o gengibre ajuda a não sentir tanto enjoo e ajuda a não vomitar. Então, é uma dica legal essa aí. E aí, como a gente tinha falado, crendices populares de que a gestante tem que comer por 2. E não é verdade, ela não precisa comer por 2. Ela só tem que saber comer na quantidade certa. E aí, assim, conforme você vai variando, as quantidades de vitaminas conseguem suprir você e o seu bebê. Ah, legal. Então, comer mais vezes em menos quantidade e alimentos mais saudáveis, né? Isso, mais variados, né? Porque a vitamina que tem em algum alimento, a gente não encontra no outro. Então, é legal fazer esse rodízio, tanto de legumes, frutas, hortaliças. Tá joia, bacana. Qual mais, Má? E qual o peso ideal durante a gravidez? Então, a gente não tem um peso ideal definido. Porque, assim, primeiro a gente deve saber o peso da gestante, a situação da gestante, tanto em altura, quanto peso, quanto as medidas dela, a gente tem que saber tudo isso. E a gente tem esse conhecimento de todas essas informações em uma consulta. Porém, a gente tem também alguns números destacados pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Ela propõe que as gestantes acima do peso, que são gestantes em sobrepeso ou obesidade, dependendo da situação da gestante, elas não devem engordar mais de 9 quilos durante uma gestação. Então, por exemplo, no seu peso atual, eu sei que eu estou no sobrepeso, então eu sei que eu não posso engordar mais de 9 quilos na minha gestação, certo? As gestantes no peso ideal, que são as gestantes que estão bem, que já passaram pelo seu médico, já sabem que vocês que estão ok, elas podem engordar de 10 a 12 quilos durante a gestação, certo? E as gestantes abaixo do peso, dependendo do estado da magreza, dependendo de como elas estão, se elas estão com algum problema de anemia
ou de alguma outra doença proveniente dessa magreza, elas têm que, claro, ter um segmento aí com o médico, né, para saber quais os alimentos devem ingerir mais para poder tratar essa patologia, e elas devem engordar dentro dessa situação mais de 12 quilos. Então, 12 quilos ou mais, dependendo da magreza da gestante. Aí, se a pessoa engorda muito também, a gente teve uma entrevista com a Ana Freitas sobre eclâmpsia, pré-eclâmpsia, que fala muito sobre isso, pressão alta, obesidade, que acaba acarretando outros tipos de problemas, né? Por isso a importância de manter uma alimentação saudável e não engordar muito. Exatamente. Pode vir a acarretar outras patologias, né? Que venham da obesidade, do sedentarismo e da má alimentação. E até consumo de bebidas alcoólicas ou drogas, que acontece bastante. Gente, o negócio é fechar a boca e fazer um exercício, não tem jeito, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui, qual mais? Aqui, ó. Quais os benefícios da amamentação para a mamãe e para o bebê? É tão linda a amamentação, né? Eu acho muito lindo. Então, assim, para a mãe, é muito legal porque diminui a possibilidade de sangramento pós-parto. Então, tanto no parto normal quanto no parto cesárea, ou natural também, né? Não tem tanta chance de sangrar. Também ajuda na volta do peso pré-gestacional. Então, por exemplo, você vai conseguir voltar em menos tempo para o peso que você tinha antes de engravidar. Reduz a chance de câncer no ovário e nas mamas. E é muito prático e econômico, porque já está ali, né? E assim, lógico que tem mães que não conseguem amamentar os seus bebês por causa, né, que o leite secou, ou porque também optam por não amamentar. Mas a gente tem esses benefícios. Também aumenta o vínculo entre a mamãe e o bebê, que isso é muito bom, né? Com certeza. Para o bebê também, né, tem benefícios. Protege de infecções, então, infecções do trato urinário, infecções respiratórias, otites. Pode também ajudar a prevenir alguns tipos de meningite, refluxo, e também ajuda na capacidade do sistema digestório e excretor. Então, por exemplo, ele ajuda no término da formação, porque os nutrientes são os necessários, e também ajuda a fazer tudo direitinho, né? Ele não vai ter tanta azia, tanta cólica, e aí ele vai estar tudo ok. É tudo perfeito, né? Eu falo que Deus faz tudo perfeito. A mãe já amamenta, o bebê já fica saudável, e tudo que precisa estar dentro, tudo que precisa já está dentro do leite. Isso mesmo, exatamente. Tudo que o neném precisa já está dentro do leite. Por isso que a gente diz para a mamãe começar a introduzir algumas coisinhas, papinhas de fruta, ou mesmo papas de legumes, depois dos 6 meses. Que é o período em que o neném pode começar a comer esse tipo de coisa. E a água também. A água pode ser introduzida depois desse período. Porque no leite materno já tem uma porcentagem de água que o bebê precisa, então ele não precisa de água de nada, ele precisa de nada, só do leite da mãe. Muito bom. E quais os alimentos são importantes para o leite? Peraí, tem uma pergunta aqui. Quais são os recomendados? Existe algum tipo de alimento que possa dar cólica? Sim, existe. Todos os alimentos são recomendados, você pode comer um pouco de tudo. Só que tem alguns alimentos que, igual você disse, dão cólica, dão azia, então é melhor deixar um pouquinho de lado. Um deles são os grãos, então, leguminosas, grão de bico, feijão, soja, eles dão um pouquinho de azia no bebê e cólica. Então, é melhor deixar um pouquinho de lado. A pimenta também. Então, no momento que gosta aí de pimenta, tem que dar uma segurada na pimenta. O chocolate, Nath? Chocolate também. Assim, o chocolate, né, ele é um problema, porque a gente gosta bastante, mas a gente vai ter que dar uma segurada. O café também é um problema, porque ele dá insônia no bebê. Então, se você tomar café e quer que seu bebê durma à noite, vai ter que tomar o café um pouquinho mais cedo, tá? E aí também os alimentos cítricos podem prejudicar na deglutição do bebê. Então, tem que tomar um cuidado com laranja, limão. Então, dá uma segurada nessas frutas. Então, tudo que a mamãe ingere passa para o leite e acaba, de certa forma, passando para o bebê também. Isso mesmo. Então, tem que tomar um cuidado redobrado para você e para o bebê. Às vezes a gente acha que não, né? Parece que é um tabu, é legal para a gente passar essas informações para as mamães se precaverem em casa aí e fazerem o melhor até para conseguir dormir à noite, não passar mal.
Isso, e o bebê também conseguir dormir bem, né? Porque, igual eu disse, o café é um dos principais, ele passa muito rápido pela corrente sanguínea. Olha que Então, interessante. a gente tem que tomar cuidado com o café, tá bom? Tá ótimo. E Muito aí, legal, Nath. o que eu separei para vocês como diquinha para deixar as mamães felizes, assim, são as dicas de alimentos que ajudam na cicatrização pós-parto. Então, assim, fez aquela cirurgia que ficou um pouquinho, né? Porque às vezes a gente sente que fica diferente o nosso corpo e tudo mais. Então, alguns alimentos que ajudam são alimentos ricos em proteína, que, como eu disse, ela é um macronutriente que ajuda na formação de músculos e de tecidos. E a pele é um tecido. Então, carnes, ovos, peixes, a gente tem que comer eles para poder ajudar na cicatrização. Os alimentos ricos em ômega 3, que são alguns exemplos, semente de chia, ou aqueles peixes da Noruega, né? Que são ricos em ômega 3. As frutas, como a laranja, o morango e o abacaxi, também ajudam bastante nessa parte. E assim, os ricos em vitamina K, que são brócolis, aspargos e os espinafres. Os folhosos verdes escuros são os alimentos que mais ajudam. Então, se colocar isso na sua dieta, pelo menos de 2 a 3 vezes ao dia, já vai fazer uma grande diferença. Olha que legal, excelente, tá joia. Nós agradecemos imensamente a sua participação. Eu agradeço, obrigada. A gente vai estar pegando as outras perguntas aqui, que o pessoal vai perguntando durante o período aqui, que a gente vai fazendo outras entrevistas, e depois a gente fala com você também e grava mais uma vez. Tá bom, então, obrigada. Tá bom? Obrigada pela participação, um super beijo, e a gente vai editar e depois a gente coloca no ar. Tá bom. Passa o seu Instagram pra gente. É nathalieluiz.nutri. Tá bom, depois a gente vai colocar aí também por escrito. E um super beijo, obrigada. Obrigada. Fica com Deus. Vocês. Tchau. All the other kids with the bump